A questão do partido, ela é bastante polêmica, até mesmo dentro do marxismo, e saindo dele há muitas críticas de grupos de esquerda, não necessariamente marxistas, mas podemos pegar aí os anarquistas, alguns grupos que não se dizem anarquistas, mas usam o termo libertários, seja lá o que for isso, mas via de regra, o questionamento com relação ao partido não é nem tanto um questionamento propriamente a uma ideia marxista mais formal, mas ao que acabou virando na prática com o stalinismo e as suas variações, as suas vertentes ao redor do mundo. Quando se fala em partido, se a gente for pegar aí no viés marxista, leninista, trotskista, o partido, ele na verdade, entende-se que vai ser uma organização, vai ser um grupo, vai ser a soma de todos os outros partidos, frações, grupos, movimentos de esquerda em linhas gerais que, entendendo a necessidade da organização, entendendo a necessidade da união, dessa fusão de forças e, consequentemente, de um agravamento, de um impulso na luta de classes para justamente mobilizar, motivar uma revolução e, consequentemente, fazer o processo de derrocada da classe dominante, de domínio do poder pela classe dominada, ou seja, o socialismo em linhas gerais, é que entraria então a necessidade de um partido revolucionário que vai, consequentemente, agregar, fazer toda a. Eu sei que alguns não gostam muito dessa palavra, mas no bom sentido, a administração, a organização, a disciplina. Sei que outros também não gostam muito dessa palavra, mas pensem em uma administração operária, uma disciplina operária, justamente para a gente formalizar um viés revolucionário, um viés que possa possibilitar de fato a organização da população, dos trabalhadores, dos menos abastados, dos oprimidos de maneira geral, para efetivar a chamada revolução e aquilo que se pretende enquanto um Estado de fato socialista que culmine no comunismo, ou seja, na não necessidade mais de um Estado, no fim da desigualdade de classes, no fim da luta de classes por não haverem mais classes enfrentando entre si e apenas uma única classe vivendo em harmonia. Então são esses os pontos que a gente precisa levantar aqui. E o partido, mais do que falar de PT, PCdoB, PSOL, PCB, PSTU ou qualquer coisa que se diz, não estamos falando da necessidade ou relevância do partido, observando esses partidos em especial, ou mesmo os partidos de esquerda mundo afora. Todos os partidos têm os seus defeitos, têm as suas passividades de crítica, então tudo isso tem que ser colocado na balança e todos os grupos, inclusive aqueles que não são oficialmente partidos segundo a legislação burguesa eleitoral, a gente tem que também entender que tudo isso vai fazer parte de um bojo, tudo isso vai fazer parte da organização para realmente aí sim se estabelecer futuramente uma estrutura,
uma organização partidária, né, um partido com P maiúsculo, revolucionário com R maiúsculo, e esse sim é que vai fazer a organização dos trabalhadores, a organização da população oprimida contra as mazelas do capitalismo, contra os próprios partidos burgueses, contra os partidos que vão procurar fazer o caminho do meio termo, que vão procurar fazer um caminho da conciliação de classes, o que não se resolverá, e esse será um momento que já teremos essa compreensão. Então, o partido com P maiúsculo revolucionário vai ser justamente um instrumento para suprimir e fazer um levante da classe trabalhadora, seja do ponto de vista eleitoral, seja do ponto de vista revolucionário a longo prazo, contra os partidos enganadores da burguesia, contra os partidos falaciosos e os partidos que, de uma forma geral, acabam mantendo, retroalimentando e sustentando o sistema burguês, que é justamente o sistema que oprime a classe proletária. Então, se falar de partido, é óbvio que vocês vão escutar outras versões, outras explicações, outras vertentes dentro do que eu estou trazendo aqui, principalmente de outros autores e pensadores marxistas ou não, mas, em grosso modo, é o que a gente entende e defende aqui com relação a partido, porque a gente não está aqui falando de PT, PSOL, P isso, P aquilo. Na verdade, a gente está falando de uma estrutura e de uma organização verdadeiramente abrangente e democrática dos trabalhadores, dos oprimidos de forma geral, e todos aqueles esclarecidos quanto à necessidade de derrotar e se enfrentar o capitalismo e, consequentemente, enfrentar quem mantém e se beneficia do sistema, que é a burguesia, e, consequentemente, por meio dos seus partidos, por meio dos partidos burgueses e também dos partidos conciliadores. Eis então a necessidade de um partido com P maiúsculo revolucionário para fazer a resposta, para fazer o contra-ataque a toda essa problemática. Quando eu falo aqui, eu sei que muitos escutam, principalmente os não marxistas ou aqueles que de outras linhas do pensamento, quando aqui me escutam, devem pensar: nossa, mas o que ele está querendo é ilusão, é fantasioso, isso nunca vai acontecer. Isso é um debate, é uma conversa aí que ela é muito boa para a gente esticar no bar. Claro que eu não tenho resposta aí para tudo, mas eu entendo, até me baseando na literatura marxista, que é um passo, é um caminho a ser dado para a gente objetivar o que a gente quer. Porque também é muito fácil o socialismo utópico, os anarquistas, outros viés de esquerda apontarem a mesma coisa que estamos aqui falando, mas não darem os caminhos, as estratégias, as ferramentas, apenas esperando que um dia a população magicamente vai toda se mobilizar, fazer um levante e enfrentar de qualquer jeito a classe dominante, derrotar o capitalismo e estipular aí uma nova forma de sociedade. Isso sim, com todo respeito às demais vertentes teóricas, nós entendemos como utópico, como algo sem um viés esclarecido. Bom, o que a gente defende aqui
é justamente uma espécie de passo a passo, e até fazemos esses apontamentos pensando também na questão eleitoral, pensando como os partidos devem estar, principalmente os partidos de esquerda, devem estar dialogando com a classe trabalhadora, devem estar apresentando essas questões à classe trabalhadora, porque não adianta apenas querer o voto pelo voto, apenas querer cargo público e, na prática, se juntarem aos partidos burgueses e partidos conciliadores de uma forma geral. Essa é a questão do partido, e também não se trata de tentar colocarem a si próprios como sendo o partido que vai salvar o mundo ou o partido mais correto de todos, porque na verdade haverá, no nosso entendimento, um processo que necessariamente vai passar pela fusão dos partidos de esquerda com outros grupos, movimentos, coletivos que formarão de fato o partido com P maiúsculo. Eu estou evitando falar partidão aqui para não fazer referência ao PCB ou demais partidos comunistas de base leninista, stalinista, né? Então esse é uma questão, até porque Lenin não merecia isso, né? Aí é uma questão à parte. Mas enfim, essa é a observação que fazemos sobre a necessidade do partido, o que é o partido num viés marxista revolucionário, de forma mais autêntica, e que não é falar do partido no sentido de querer que o PT faça a revolução, o PSTU, o PSOL. Haverá todo um processo mais, digamos assim, rigoroso para ver, afinal de contas, o que é que será, o que é que sairá dessas discussões e, afinal de contas, o que é que a classe trabalhadora, afinal de contas, vai entender, acreditar, confiar e apostar as suas fichas num processo de esses vão saber, né? Esse partido, esse grupo, esse coletivo vai saber organizar um processo revolucionário que vise a tal derrocada do sistema capitalista. Então, esse é o ponto que a gente entende aí sobre partido e a necessidade do partido revolucionário. Muito mais do que partidos que disputam a eleição, que disputam as eleições burguesas, muito mais do que partidos, enquanto essas nomenclaturas com números e suas bandeiras que a gente vê por aí, principalmente em época de eleição, em época de pleitos Brasil afora. Acho que era o que eu tinha que acrescentar hoje para vocês, dentro dessas nossas discussões, dessas nossas, entre aspas, aulas sobre terminologias, termos do marxismo. Então, agradeço novamente a audiência e compreensão de todos. Um abraço e tchau!